Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações desse universo de banco de dados Oracle. O meu objetivo aqui realmente está trazendo temas de certificação, temas aí de projetos reais para que você consiga entender como que você pode dominar o banco de dados número 1 do mundo. E hoje eu vou trazer um tema que é uma dúvida de uma pessoa que se cadastrou em um dos nossos eventos, uma dúvida relacionada aí sobre quais os pré-requisitos para trabalhar com RAC e Exadata, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre quais são esses pré-requisitos e como que você realmente pode dominar essas ferramentas. São ferramentas muito utilizadas aí por grandes empresas quando o assunto é banco de dados Oracle. Você está gostando dessa série de vídeos aqui? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você realmente consiga estar por dentro de todos os conteúdos que rolam aqui no canal da DBLCM, beleza? E vamos lá, pessoal, sobre pré-requisitos de RAC e Exadata. O que eu queria falar realmente aqui para vocês? Quando a gente está falando de Oracle RAC, a gente está falando do Real Application Clusters, tá? A gente está falando de um banco de dados Oracle em formato de cluster. Então, ao invés de a gente estar falando aí de um banco de dados que ele está em um servidor só e que ele tem uma instância Oracle normalmente, você está falando aí de um cluster, né? Então, você pode ter N servidores, 2 ou mais, tá? E aí desses 2 ou mais servidores, eles ficam numa infraestrutura de um storage compartilhado, tá? Então a gente está falando aí que muitas vezes você pode ter um RAC de 2, de 3, de 4, de 5 nós. Já vi até ambientes RAC com mais de 10 nós, isso é totalmente possível quando a gente está falando de grandes empresas. Então é importante você entender realmente que o conceito de RAC é um conceito mais avançado, um conceito de cluster, tá? E aí muitas vezes, ao invés de você gerenciar uma instância só, você gerencia 2 ou mais, tá? Então, se você não entende muito bem como que você gerencia uma instância Oracle, cara, recomendo que você volte alguns passos anteriores, tá? Porque o nível de complexidade ele aumenta consideravelmente quando você está falando de ambientes RAC. E um RAC nada mais é do que várias instâncias, né? Você ter 2 ou mais instâncias, acessando aquele banco de dados em um storage compartilhado. Então você pode ter aí várias máquinas acessando o mesmo storage de forma compartilhada, onde você tem conexões acessando aí de diversas instâncias diferentes, mas acessando o mesmo banco de dados. Então a gente tem que entender que o banco de dados é um só, que é o conjunto de arquivos localizados em disco, que esse disco ele é compartilhado entre várias máquinas e nessas várias máquinas você tem várias instâncias, tá? O RAC ele tem muitos benefícios de escalabilidade, de crescimento, né? De suportar realmente uma carga de muitos usuários, né, de balancear a carga. Você pode configurar o RAC aí balanceando por utilização de CPU, que estiver utilizando menos CPU, que tem menos sessões, enfim, tem diversos critérios que a gente poderia estar falando sobre Oracle RAC. Mas o que eu quero trazer para esse vídeo? Quais são os pré-requisitos para você aprender RAC, para você trabalhar com RAC? Primeiro que você tem que realmente entender muito bem aqueles conceitos do banco de dados Oracle. Se você não consegue gerenciar uma instância de forma eficiente, imagina várias, tá? Então você tem que pensar que o Oracle RAC, realmente você tem que ter aquele conhecimento de saber o que é um database, o que é uma instance, como que você já gerencia a performance, por exemplo, no ambiente single instance. Então quando se fala da administração do banco de dados Oracle em single instance, você já deve entender aquilo como pré-requisito para você poder trabalhar com RAC. Por quê? Se você não entender aqueles conceitos, cara, vai ser muito mais difícil você entender dentro de um contexto de RAC, tá? Então, primeira coisa que eu recomendo para que você faça é você entender muito bem os conceitos do banco de dados Oracle Single Instance para depois você partir para RAC. E a nível de certificação, o que eu recomendaria que você fizesse? Que você realmente faça a certificação do ACP primeiro. Por quê? Nessa certificação você vai conseguir testar os seus conhecimentos a nível de administração, a nível de SQL, a nível de backup recovery, a nível da arquitetura multitenant, a nível de deploy patch upgrades, a nível de new features 19. Tá? Então todos esses conceitos é importante que você consiga estudá-los em um ambiente single instance, tá? Que aí depois que você estudou e tem muito bem esses conceitos aí na prática, no seu dia a dia, no ambiente single instance, você pode partir para um ambiente de RAC, tá? Por quê? Você vai ter que entender como que funciona a RMAN no ambiente single instance para depois fazer em RAC, entender um pouquinho as diferenças, que realmente aumenta um pouquinho as possibilidades, o nível de complexidade. Quando se fala de performance, é a mesma coisa. Cara, se você não consegue ajustar a performance de um ambiente single instance, como que você vai conseguir identificar isso no ambiente de RAC? As variáveis vão aumentar bastante e você pode ficar muito perdido com relação a isso, beleza? Então essas dicas que eu quero trazer para você, primeiro sobre ambiente RAC.
Cara, recomendação, procure primeiro ter a certificação de OCP para depois partir para uma certificação de hack, para depois você realmente querer aprofundar em hack, beleza? Se você não souber administrar uma instância Oracle Single Instance de forma eficiente, muito mais difícil você conseguir administrar várias instâncias em Oracle Hack. E o segundo ponto da pergunta é sobre Exadata. Tá? Então, sobre Exadata, o que eu quero trazer aqui realmente para você? Que Exadata é uma máquina da Oracle, tá? Que foi preparada e toda desenhada para você rodar o seu banco de dados Oracle. Tá? Então, quando a gente fala de Exadata, não é só pensar na camada do software de instalar o Oracle, é entender que nós temos hardware mais software da Oracle trabalhando de forma conjunta com várias features exclusivas. Quando a gente está falando de Exadata, você tem que ter o pré-requisito de conhecer o banco de dados Oracle, de realmente saber ter conhecimento a nível da administração do banco de dados Oracle. Além disso, é um pré-requisito do Exadata que tenha conhecimentos de hack. Tá? Então, quando você fala de ambientes Exadata, não dá para um cara chegar iniciante, totalmente júnior e querer já entrar no ambiente Exadata. Cara, isso vai ser muito difícil. Por quê? Existem algumas etapas que você realmente deve ter de conhecimento. Tá? Então, conhecimento de banco de dados Oracle é fundamental. Você conhecer, realmente ter aquela base ali de conhecer a infraestrutura, de conhecer a arquitetura do Oracle Database, de saber administrar o banco de dados Oracle. E além disso, requisito é ter conhecimento de hack. Tá? Hack é fundamental para que você rode o Exadata. Uma das boas práticas, até daria para você utilizar um Exadata sem hack, mas não é recomendado. Tá? A recomendação realmente é você ter como pré-requisito o hack. Tá? E aí existem algumas particularidades, né? Porque quando foi introduzida a questão do Exadata, existiu o conceito do DBA, que é o Database Administrator, e foi criado o conceito do DMA, que basicamente é o conceito quando a gente fala aí de Database Machine Administrator, tá? Então o DBA, quando se fala dentro do contexto de Exadata, ele não administra só o banco, só o software, ele tem algumas funções a mais, onde ele tem que administrar também o hardware. Então muitas vezes, dentro da caixa do Exadata, nós temos switches, nós temos storages, tá? Onde muitas vezes o DBA ele só olhava aquela camada lá do Database Server, né? A camada do banco de dados e analisava o que estava sendo feito do banco de dados. E agora ele tem realmente um papel de estar administrando um storage e um switch, tá? Então tudo isso aí vem no pacote, são habilidades que cada vez mais o profissional de tecnologia tem que estar se reinventando e estar se adaptando a novas realidades. E quando se fala de Exadata, cara, você tem que pensar também nessa camada de storage. E é um storage diferente dos storages convencionais. Primeiro, o Exadata ele tem um storage com uma inteligência e features exclusivas ali que muitas vezes você não vai ter em um storage convencional. Então, algumas empresas querem tratar um Exadata como se fosse uma máquina tradicional e o cara que administra o storage não é o cara que vai ter o conhecimento para administrar o storage do Exadata. É bem diferente, tá? Então, primeiro, que o storage do Exadata ele contém os elementos ali do ASM, né? Ele é administrado pelo ASM, que é o Automatic Storage Management da Oracle. Então, é um conceito que normalmente é basicamente um pré-requisito do Oracle Hack você utilizar ASM e que no Exadata também você deve utilizá-lo para que você consiga realmente fazer uma gestão eficiente. Na verdade, é um pré-requisito quando se fala de Exadata, então você tem que utilizar realmente o ASM e também saber gerenciar as camadas de storage, como Cell Disks e Grid Disks, para depois criar os Disk Groups, tá? Então você tem que entender que realmente você vai pode acessar o storage por storage, fazer algumas alterações, fazer manutenções, adicionar discos, remover discos, então tudo isso é possível quando se fala do storage do Exadata. Então pense que pré-requisito, cara, para você trabalhar com Exadata é você ter uma base sólida na administração do banco de dados Oracle, ter conhecimento de Oracle Hack também vão ser fundamentais, porque na camada dos DB Nodes, Database Servers, você realmente tem que saber administrar o Oracle Hack que ele vai ser utilizado dentro do Exadata, beleza? Então esses são os pré-requisitos que eu considero para que você realmente consiga trabalhar com Hack e com Exadata. Lembrando que a Oracle tem certificações tanto para Hack, tanto para Exadata, que você pode estar testando seus conhecimentos e quem sabe ter um reconhecimento da Oracle aí por realmente dominar essas tecnologias, que são tecnologias fundamentais quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então, espero que possa ter ajudado. E se tiver alguma dúvida específica sobre Hack e Exadata, cara, deixa aqui nos comentários
quem sabe a gente pode trazer a sua dúvida aqui para mais um tema, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando também que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de áudio como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então se inscreva nos nossos canais, habilite aqui as notificações também no YouTube para que você não perca nada e receba todas as notificações, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!